Ok, pessoal, continuando com mais questões do ML. Tá lá. Na notação ML, um nome entre ângulos, exemplo, né, menor menor com um nome ali, depois maior maior, colocado acima do nome de outro elemento, isso é utilizado para representar o quê? Bom, mais uma vez uma questão direta, né? Pergunta-resposta. Não tem nem muito que você se confundir com as outras letras aqui, pessoal. Porque todas as outras letras que não são a resposta não tem nada a ver com o que a pergunta está querendo que você saiba, né? Com a resposta esperada. Bom, quem já viu a aula teórica vai lembrar a resposta dessa questão, letra E. Estereótipos são esses nomes que aparecem entre ângulos. O que é um estereótipo na UML, pessoal? Estereótipo é um mecanismo de extensão da UML. Quando você utiliza um estereótipo dentro de um diagrama, aplicando sobre algum item daquele diagrama, você está normalmente reaproveitando notações que já existiam da linguagem, mas você está estendendo a semântica da linguagem ao aplicar aquele estereótipo numa situação específica. Por exemplo, quem não lembrava disso daqui, né, que eu já falei várias vezes na aula teórica, olha só um exemplo. Está lá na tela para vocês. Em determinado ponto da minha aula teórica, eu falo sobre relacionamentos, especificamente generalização, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Vocês devem estar percebendo que esse diagramazinho aí que eu estou mostrando para ilustrar esse relacionamento, ele tem um estereótipo sendo aplicado. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou reaproveitando o mesmo símbolo, a mesma notação que é utilizada para classes. Qual é a notação que é utilizada para classes, pessoal? É um retângulo com o nome da classe, dividido esse retângulo normalmente em três compartimentos. No primeiro compartimento aparece o nome da classe, no segundo as suas propriedades e no terceiro as suas operações. Então, é isso que vocês estão vendo aí, três desses retângulos aí que, se a gente não tivesse colocado um estereótipo nesses retângulos, seriam classes. Mas, como na verdade a gente está querendo dar uma outra semântica a esses elementos, qual é a semântica? Na verdade, aqui a gente está querendo dizer que não são classes, são interfaces. Não vou dizer de novo qual é a diferença entre classe e interface, tá, pessoal? Já falei várias vezes. O que eu estou querendo focar aqui é nessa história do estereótipo. Então, você coloca ali um termo entre ângulos, né? Tá ali, ó, no caso, interface, acima do nome do elemento, no caso ali em cima, query. E aí você modificou a semântica desse elemento. Ele não mais agora é uma classe simplesmente. Na verdade é uma interface que tem toda uma semântica diferenciada aí por trás. Ok? Então é assim que a gente utiliza estereótipos. Resumindo, estereótipos são mecanismos de extensão da própria linguagem UML. Você reaproveita símbolos que já existem, mas ao aplicar aqueles estereótipos, você redefine o significado daquele símbolo. Ok? Beleza, voltando para a questão. Letra E, a resposta dela. Estereótipo. Ok? Todas as outras letras, pessoal, nem fazem sentido. Nenhuma delas aparece entre ângulos, tá? Multiplicidade, operação, nem vou comentar as outras letras porque nem fazem sentido, ok? Vamos ver a próxima. Um outro tipo de questão que costuma cair bastante sobre o ML, principalmente na FCC, são essas questões sobre modificadores de visibilidade. Esse aqui é um exemplo. Vamos lá. Qualquer descendente do classificador é capaz de usar a característica. Sua especificação é antecedida pelo símbolo jogo da velha. A definição trata de qual modificador de visibilidade utilizado na notação ML. Qual é o nível do modificador? Público, privado, pacote, protegido? Mais uma vez, pessoal, uma pergunta direta que vai ter uma resposta direta. Também não tem muito o que se confundir aqui. Você precisa saber quais são os 4 modificadores de visibilidade possíveis na UML. Vamos relembrar rapidamente aqui, olha só. Então, na UML, principalmente no diagrama de classes, você pode modificar a amplitude de visibilidade
de determinados elementos das classes, como por exemplo os seus atributos e os seus métodos, as suas operações. Então, dependendo do modificador de visibilidade que você utilize para determinadas características da classe, aquela característica ela vai poder ser visível por mais ou menos elementos do seu sistema. Então tá lá. Se o seu atributo, por exemplo, ele tem visibilidade pública, então ele é um elemento que é visível dentro da classe na qual ele é declarado e também por qualquer outra classe do seu sistema. Na outra ponta, lá embaixo, ó, se o seu elemento ele foi marcado como privado, qual é a notação para privado? É esse hífen. Qual é a notação para público? É aquele mais, ok? Se o seu elemento é privado, aí é o contrário, né? Ele é visível somente dentro da própria classe que declara o elemento. Essas são as duas pontas, né? 8 ou 80. Público, qualquer um enxerga. Privado, apenas dentro da própria classe que o declara. Apenas aquela própria classe consegue enxergar e acessar aquele elemento. Mas a gente tem um meio termo aí, né? Os elementos que são protegidos são visíveis e acessíveis na própria classe que os declara e também pelas subclasses da classe. Então, qualquer classe que herde dessa primeira classe que tem o elemento protegido também vai poder visualizar e acessar esse elemento protegido, ok? A notação é colocar esse modificador de jogo da velha antes do elemento. E a modificação de pacote, né? O elemento ele é visível apenas pela própria classe que o declara, ok? Sempre. E também por qualquer outra classe dentro do pacote onde esta classe, essa primeira classe está localizada. Beleza? Vimos isso daqui na nossa aula teórica, né? De novo, é uma pergunta direta com uma resposta direta. A questão perguntou, né? Voltando lá. Qual é o modificador de usabilidade, de visibilidade que tem a sua definição precedida por um símbolo de jogo da velha? E, nesse caso, qualquer descendente do classificador é capaz de usar sua característica. Exatamente o que eu falei, né, pessoal? Sobre o protegido. Letra D é a resposta da questão. Na modificação de visibilidade protegida, o elemento ele é visível dentro da própria classe que o declara e também ele é visível e acessível por quaisquer subclasses que herdem dessa primeira classe. É exatamente o que a questão está falando. Qualquer descendente do elemento ou do classificador, qualquer subclasse é capaz de usar essa característica e, além disso, mesmo que a questão não tivesse falado nada, só pelo fato de ela colocar o símbolo de jogo da velha, você já sabe que é o modificador de visibilidade protegido, ok? Letra D é a resposta a essa questão. Vamos lá, continuando. Como exemplo, a classe carro importado em itálico é descrito dessa forma na UML para especificar que tal classe é o quê? Bom, pessoal, existem diversas notações na UML, né, que a gente vai anotando ali os elementos e modificando a semântica deles. Por exemplo, quando a gente diz que um elemento ele está sublinhado, quando a gente sublinha um elemento, a gente diz que esse elemento ele é um elemento estático. Uma outra possibilidade é você colocar o nome do elemento em itálico, o que quer dizer qual é a semântica por trás de tornar a fonte do nome de um elemento itálica. Dizer que aquele é um elemento abstrato. Pode ser um método, pode ser uma classe, como é o caso aqui da questão. Então a gente sabe que classes abstratas, a gente estudou isso na nossa aula de análise de projeto, são classes que não geram instâncias diretas. Eu não posso instanciar uma classe abstrata diretamente. Eu posso instanciar uma classe que herda de uma classe abstrata, desde que essa classe que herda seja uma classe concreta e não seja abstrata também. Então eu posso instanciar a partir dali. Mas diretamente de uma classe abstrata eu não posso gerar instâncias. Então, uma classe abstrata é uma classe que não gera instâncias diretamente. Então vamos lá?
a gente escreve um determinado elemento, como aqui no caso, né, a classe carro importado em itálico, para dizer que ela é uma classe abstrata. E se ela é uma classe abstrata, pode não apresentar instâncias diretas. Letra B de bola, a resposta dessa questão. Ok? Letra A está errada porque classes concretas não são escritas em itálico, são escritas com fonte normal. Ok? Letra C, herda características de mais de uma classe mãe. Isso aí tem a ver com herança múltipla, que não tem nada a ver com fonte itálica, certo? A mesma coisa letra D, herda características de apenas uma classe mãe. Isso é herança simples, que não tem nada a ver com fonte itálico. E se relaciona com ela mesma, autorrelacionamento também não tem nada a ver com escrever o nome da classe em itálico. Escrever o nome da classe em itálico significa que ela é uma classe abstrata, então ela não gera instâncias. Letra B de bola, a resposta a essa questão. Vamos lá, continuando. No diagrama de colaboração da UML, as linhas cheias que ligam os objetos e as setas de pontas cheias representam, respectivamente, o quê? Essa questão é interessante, pessoal, porque está falando de um diagrama da UML que, na verdade, até o enunciado foi impreciso, tá? Porque não existe mais o diagrama de colaboração na UML 2.0. Existe o diagrama de comunicação. Mas tudo bem, só fez mudar o nome. O diagrama é exatamente o mesmo, tem exatamente a mesma semântica. Só que na UML 2.0 em diante, a gente não chama mais de diagrama de colaboração, e sim de comunicação. Ok? Falei isso várias vezes na aula teórica também. Mas o fato é que ele está perguntando, nesse diagrama, existe um tipo de linha que liga um objeto ao outro, diretamente. Você tem um objeto A, o objeto B e uma linha que liga A a B. Direto, sem ponta, né? sem ser uma seta, é uma linha cheia, ok? E tem um outro elemento nesse diagrama que liga um objeto ao outro através de setas. Não é somente uma linha, é uma linha com uma cabeça no final, né? Com a cabeça de uma seta no final. Respectivamente, são o que essas coisas daí? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, o diagrama de comunicação que eu mostro como exemplo na nossa aula teórica. Olha só. Tá lá, diagrama de comunicação. Ele é um diagrama comportamental e de interação da UML, que é equivalente ao diagrama de sequência. Tá lá, ele tem o mesmo objetivo do diagrama de sequência. Ele captura o comportamento de um determinado cenáriozinho ali de um caso de uso. Vai mostrar os objetos e as mensagens que são trocadas entre eles. Por isso que ele é um diagrama de interação, justamente por isso, né? Porque ele mostra as interações entre objetos, mensagens, chamadas e invocações de métodos entre objetos. Só que a diferença dele para o diagrama de sequência é que aqui a gente está enfatizando a ordem estrutural, os relacionamentos entre os objetos, e não a ordem temporal, como aparece lá no diagrama de sequência, ok? Mas fora essa diferençazinha de ênfase, né, ele é equivalente ao diagrama de sequência, ele consegue representar as mesmas informações, ok? Está aqui um diagrama de comunicação como exemplo para vocês. Então a questão está falando sobre duas coisas. Por exemplo, veja, esse objeto compra, que está ligado ao objeto cliente, ele tem uma linha reta que liga compra a cliente e ele tem uma seta também da esquerda para a direita ali que representa a chamada de método de compra invocando, né, um serviço do cliente. Está lá, ó, get info desconto, por exemplo. Então, respondendo a questão, pessoal, ela está perguntando, né? Essas linhas cheias que ligam os objetos e as setas são o quê? Pessoal, as linhas cheias que ligam os objetos, vocês estão vendo aí, no caso, 4 linhas cheias, né? Uma que liga compra a cliente, outra que liga compra a produto, uma terceira que liga compra a pedido e uma quarta ali embaixo que liga pedido a produto. Essas linhas cheias, elas representam vínculos. Isso daí em inglês, depois que vocês forem estudar no guia do usuário,
nada mais é do que link. São links entre objetos. De alguma forma, você está representando que aqueles objetos se relacionam entre si estruturalmente, ok? Então, linhas cheias que ligam os objetos são vínculos. E as setas, que podem ser de pontas cheias ou pontas vazadas, como vocês estão vendo aí na tela, nesse meu exemplo. Porque qual é a diferença de uma seta de ponta cheia, né, com a cabeça preenchida ou com a cabeça vazada assim? Se a cabeça estiver preenchida da seta, a mensagem ela é síncrona. Se a cabeça da seta for aberta assim, se você não fechar o triângulozinho da cabeça da seta, ela é uma mensagem assíncrona, que é o caso que vocês estão vendo aqui, ok? Falei isso na aula teórica também, a diferença de uma mensagem síncrona e assíncrona e a diferença de representação delas. Bom, mas o fato é que, independente se a seta for síncrona ou assíncrona, ela é uma seta. E o que é que representa uma seta num diagrama de interação? Seja no diagrama de comunicação ou no diagrama de sequência. Uma mensagem. E o que é uma mensagem, pessoal, entre dois objetos? Já falei também, né? Nada mais é do que a invocação de um método do primeiro objeto ao segundo. O primeiro objeto chama um serviço, invoca um método do segundo objeto. Então, nesse diagrama daí, por exemplo, o objeto compra está chamando o método getInfoDesconto do objeto cliente. Então, as setas são mensagens. Voltando para a questão, as linhas cheias que ligam diretamente um objeto ao outro e as setas representam, respectivamente, vínculo e mensagem. Letra B, a resposta dessa questão, ok? Inclusive, você poderia ficar em dúvida entre talvez B e D, né? Trocar vínculo com mensagem. Mas a letra A, letra C e letra E, todas elas têm a palavrinha dependência nas letras e você já poderia eliminar logo de cara. Porque uma dependência ela é representada por uma linha, uma seta tracejada e não uma seta cheia ou uma linha constante entre dois objetos, ok? Então você já poderia eliminar de cara todas essas alternativas que contêm dependência nelas, aí, letra A, letra C e letra E. Aí você poderia ficar em dúvida entre B e D, mas a resposta é B de bola. Linhas que ligam diretamente objetos uns aos outros, vínculos, isso em inglês é links entre objetos. E as setas de um objeto ao outro nada mais é do que uma chamada de método do primeiro objeto ao segundo, que são mensagens. É a passagem de mensagens entre objetos. Ok? Beleza. Vamos lá. Mais uma questão aqui, pessoal. Ramificação sequencial, bifurcação concorrente e união concorrente aparecem em que diagrama da UML, pessoal? Já vimos isso daqui, foi a primeira questão do UML que a gente fez, né? Também não vou repetir de novo. Bifurcação, pessoal, fork node, aparece aonde? Ramificação, aqueles nós de decisão, onde você decide por um if ou por um else e vai para a esquerda ou para a direita, dependendo da decisão. Tudo isso aparece no diagrama de atividades da UML. Letra B é a resposta da questão. De novo, as outras letras não fazem sentido. Por exemplo, letra A, meios de associação entre classes ou entidades no modelo entidade e relacionamento. O modelo entidade e relacionamento, pessoal, não tem nada a ver com bifurcação, união de concorrência, não tem nada a ver com isso. Letra C, porque ela está errada. De novo, diagrama entidade e relacionamento não tem nada a ver com bifurcação, com ramificação. Letra D, talvez você pudesse se confundir aí, né? Componentes do diagrama de sequência da UML, talvez você pudesse se confundir, mas lembre-se, o diagrama de sequência é um diagrama de interação, vai mostrar objetos e mensagens trocadas entre eles. Mas não vai mostrar, por exemplo, essa bifurcação concorrente, esse fluxo paralelo de ações e atividades, ok? Falso por causa disso. E letra E, possibilidades de associação entre atores e casos de uso. Tem nada a ver caso de uso com bifurcação e ramificação, né, pessoal?
Letra B, a resposta da questão. Diagrama de atividades é que contém tudo isso. Quem não lembra, vê lá a primeira questão que a gente resolveu sobre o ML aqui nesse trecho passado, que eu falei sobre diagrama de atividades, ok? Beleza. Mais uma questão para a gente fechar esse trecho aqui. Para captar os requisitos funcionais de um sistema, você pode utilizar a UML. O diagrama mais adequado para essa finalidade, qual é? Pessoal, qual é o diagrama da UML, onde a gente mostra, através de uma visão externa para os usuários, quais são os requisitos funcionais que podem ser ativados ou que podem ser executados de acordo com alguma solicitação ao seu sistema. Diagrama de caso de uso. Então, quando a gente estabelece, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, um diagrama assim. Isso aqui é um diagrama de caso de uso, é aquele que a gente usou como exemplo lá na nossa aula teórica. Quando você estabelece um diagrama assim, você está mapeando o escopo funcional do seu sistema. Então está aqui, ó. Por exemplo, você tem um sistema de vendas que está representado por esse grande quadrado aí, ou esse grande retângulo aí. Então tudo que está dentro desse retângulo está dentro do escopo funcional do seu sistema. Quais são as funcionalidades dele? Tá aí, ó, se for um sistema de vendas, fazer pedido, verificar pedido, postar, fornecer o produto, entregar o produto. Tudo isso são requisitos funcionais que devem ser implementados no seu sistema. Só que aqui, como você está usando o diagrama de caso de uso, você está dando essa visão externa para os seus usuários e para o seu cliente entender quais são os requisitos funcionais do seu sistema, ok? O diagrama mais apropriado para se fazer isso é o diagrama de caso de uso. Voltando para a questão, letra A, a resposta dela. Todas as outras alternativas tratam de outros diagramas que não têm a ver com essa adequação para você tratar requisitos funcionais. Veja, você pode modelar alguns requisitos funcionais, ok? Para explicitar melhor como eles ocorrem, como os cenários daquele requisito ocorrem, através de outros diagramas. Por exemplo, um diagrama de comunicação, um diagrama de classe, um diagrama de atividades, como aparece aí na letra B, D e E. Realmente, você pode utilizar esses diagramas para mostrar, por exemplo, como um requisito é implementado. Quais classes estão envolvidas, se você estiver tratando no diagrama de classe. Quais objetos se comunicam entre si, se você estiver tratando no diagrama de comunicações. Qual é o grande workflow do requisito, se você estiver tratando isso num diagrama de atividades. Ok, você pode fazer tudo isso em outros diagramas. O que a questão perguntou não foi isso. O que a questão perguntou foi para captar, para capturar requisitos funcionais. Qual é o diagrama mais adequado para isso? Para você levantar requisitos, esse ponto de partida para você entender pelo menos o escopo geral de requisitos funcionais do seu sistema, aí é através de casos de uso. Beleza? Letra A, a resposta da questão. Não confunda captar os requisitos ou capturar isso de uma maneira simples de entender através de um diagrama de caso de uso com mostrar como isso é implementado, o workflow, as interações. Isso aí você faz em outros diagramas mais detalhados. Caso de uso, ele vai lhe dar essa visão ampla, essa visão de alto nível sobre o escopo funcional do seu sistema. Ok? Beleza. Vamos fechar esse trecho aqui para não ficar muito grande. A gente continua no próximo com mais questões do ML. Até daqui a pouco.